Mensagem: Falou o Senhor somente para Moisés? William Marion Branham, segunda-feira, 30 de novembro de 1953, West Palm Beach, Flórida, Estados Unidos da América. Fazer com que a comunidade seja um pouco mais fácil de viver bem é um pouco difícil. Espaço em branco na fita. Lá no norte da África, onde ele disse que haveria milhares e milhares mais e isso seria mais do que havia na África do Sul, porque eles tinham tantos problemas na África do Sul mas no norte da África parecia como em todo o mundo, em todos os lugares, uma chamada chegando constantemente. Quero ler algumas escrituras encontradas no capítulo 12 de Números. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Agora queremos voltar nossa atenção apenas um momento para a atitude de Miriam e Arão. Eles pensaram que Moisés havia feito errado. Eles queriam corrigi-lo. Deus estava falando com eles, certamente, mas ele disse: Se entre vós houver profeta, eu o visitarei em milagres e visões e aparecerei a ele em sonhos e assim por diante. Mas com Moisés falo com ele boca a boca. E Miriam foi atingida por lepra imediatamente, e Arão entrou correndo, porque Miriam era a própria irmã de Moisés. Portanto, não vale a pena falar do servo de Deus, não é? E assim, Deus falou com Arão aqui e disse a ele, vendo o que ele havia feito através de Moisés, disse: Você não tem medo de dizer essas coisas a respeito dele? E então Arão correu até Moisés e disse que sua irmã estava lá doente, branca de lepra, e, claro, disse: Você a deixaria morrer? E então Moisés se lançou diante de Deus e implorou por ela. Todavia, Miriam foi acometida de lepra. Ela teve que ficar, e Israel interrompeu sua jornada por 7 dias, de acordo com a lei, até que eles pudessem trazê-la de fora para o acampamento novamente. Deus nunca muda. Seu poder é exatamente o mesmo que era antes da criação do tempo. Deus criou e falou, e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso está no princípio, a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra voltou ao Espírito novamente e vive entre os homens nesta noite, exatamente o mesmo Deus que vive através das eras.
E sua palavra hoje à noite é tão eficaz no coração de um crente como era quando foi falada no começo. Ela nunca sai de seu percurso, vai seguir em frente. É uma retransmissão constante, uma corrente que sempre e através de todas as eras, Deus sempre teve alguém em quem ele podia confiar e trabalhar. Deus sempre teve um canal na terra, sempre. Às vezes se reduziu a bem poucos, mas ele nunca esteve sem uma testemunha, alguém que pudesse testemunhar. E estou tão feliz hoje à noite, em meu coração, que neste pequeno grupo aqui nesta cidade, há alguém para quem Deus pode dar testemunho. Eu fico feliz que vocês gostam de ouvir o Evangelho, amar nosso Senhor Jesus o suficiente para vir ouvir reverentemente e agradavelmente. Estou confiando que Deus não deixará nenhuma pessoa doente entre nós quando o culto terminar. Muitos foram curados, eu tenho testemunhos e tenho certeza de que algo segue acontecendo. É por isso que estou me agitando do jeito que estou aqui agora, esperando a palavra. Não sei o que dizer, mas sei que ou o poder de Deus tem que se aproximar, ou o poder da morte o fará, em breve. Então, eu não sei o que ele dirá, mas hoje em dia não podemos esperar que o Evangelho de Cristo seja popular. Agora, o Evangelho, este não é o Evangelho, isto é uma parte do Evangelho. Paulo disse: o Evangelho não vem apenas na palavra, mas através do poder e manifestação do Espírito Santo. Isso está certo? O Evangelho não é apenas a palavra é apenas uma letra morta. É preciso tomar a letra e vivificá-la, torná-la viva e trazer ao cumprimento o que a palavra diz que fará. Esse é o Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Agora, ouçam para ver se isso está certo ou não. Pregai o Evangelho a todas as nações. Isso é para os Estados Unidos e para todo o mundo. E quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, e não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos. Agora, em ordem, ele não disse, ide ensinar a palavra, ele disse, ide pregar o evangelho. Ele nunca comissionou, ide ensinar a palavra, ide pregar o evangelho. E a palavra é o começo ou a precursora do evangelho. A palavra sai, e o evangelho do poder da demonstração de Deus segue a palavra, torna a palavra manifestada. Esse é o Evangelho, e para que os homens pudessem pregar o Evangelho, a última palavra. Talvez haja alguém que não crê em cura divina. Eu me pergunto, o que você pensaria disso? A primeira comissão que Jesus deu à igreja foi curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar demônios. De graça recebeste, de graça dai. A primeira comissão que foi dada aos apóstolos, à igreja. Não apenas aos apóstolos, você diz, foi apenas aos apóstolos. Me desculpem, havia 70 deles, não apenas apóstolos. Alguém disse outro dia, o poder só veio aos apóstolos. Foi dado a quem desejar, àquele que crê, não aos apóstolos. Houve 70 enviados que não eram apóstolos. Filipe não era apóstolo e desceu a Samaria, expulsou demônios e curou os lunáticos, e teve a alegria
gritos e clamor lá na cidade, e ele nem sequer era apóstolo. Ele era um diácono, ele nem era pregador e tinha sinais seguindo seu ministério. Demonstrar o poder de Deus é pregar o evangelho. Agora, ide por todo o mundo e demonstrai o poder do evangelho. As primeiras palavras que ele falou aos discípulos, a primeira comissão foi curar os enfermos e expulsar demônios. A última palavra que saiu dos lábios de Jesus Cristo, de acordo com esta Bíblia, foi curar os enfermos. Marcos 16. Enquanto estava sendo levado, ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, não vocês todos, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Quem não crer será condenado. E é uma conjunção. E estes sinais seguirão, não a você, aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, porão as mãos sobre os doentes e eles se recuperarão. E essas foram as últimas palavras que Jesus disse nessa terra. As últimas palavras que os mortais ouviram, que saíram de seus lábios na ascensão. Ele os comissionou para curar os enfermos e expulsar demônios. Isso é certo. Eles disseram que esse seria o sinal de que o evangelho estava sendo pregado.